Boa tarde, jovens. Bom dia, boa noite, dependendo do horário que você nos assiste. Estamos começando agora nosso curso de redação e documentos oficiais aplicada à área jurídica, à labuta da linguagem forense. Sou o professor Nilson Ferreira. Estaremos juntos ao longo deste curso maravilhoso para discutirmos a importância da língua portuguesa na construção de um texto que tenha clareza, que tenha correção e, obviamente, que faça o principal de tudo isso, comunicar, ok? Então vamos começar o nosso curso, vamos ter aqui nossos encontros ao longo dessa nossa carga horária maravilhosa e vamos, assim, desmontando, né, a estrutura do texto, entendendo a importância de cada segmento do texto, de cada elemento gramatical na composição do texto. O curso se compõe de duas partes essenciais. A primeira parte é exatamente o conhecimento do que é o texto jurídico, o texto oficial. E depois, a importância do domínio dos recursos gramaticais, não como decoreba de regras. Vamos decorar regras gramaticais. Não é isso. De que forma essas regras gramaticais, esse conteúdo gramatical, essa riqueza gramatical, me ajuda a construir o meu texto? E, óbvio, vai me ajudar também na hora de interpretar esses outros textos. Quando eu recebo o texto de um outro órgão, de um outro profissional, como eu vou entender a mensagem desse texto, consequentemente, como eu monto o meu para, certo, responder a esse texto. Então, tudo isso está num mecanismo muito simples, chamado gramática. A gramática padrão. Vamos, então, conhecer um pouquinho dessa parte inicial dessa gramática padrão. Vamos lá. A primeira máxima do nosso curso, vamos começar hoje com essa introdução, então nós vamos entender numa expressão tirada da nossa Constituição, já no seu artigo 13, que diz o seguinte: a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. O que é isso? Todo e qualquer documento, todo e qualquer texto escrito de caráter documental, técnico, formal, ele deve ser escrito na forma da língua portuguesa padrão. Isso por quê? Para que aquilo que você constrói é exatamente o que o outro acaba por entender. Perfeito? Muito bem. Existe logo nos primeiros documentos dos textos jurídicos uma outra passagem que diz o seguinte: em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso do vernáculo. Isso está no Código de Processo Civil. Ora, o que é obrigatório o uso do vernáculo? Vernáculo é a língua casta, é a língua correta, apurada, é a língua sem nenhum abuso de linguagem. Isso é o vernáculo. Isso está no Código de Processo Civil. Isso, portanto, é por onde você vai ter que se basear para produzir, para construir o seu texto. Ok? Então vamos entender. Quando eu escrevo um texto, qual é o objetivo do meu texto? O que eu pretendo com esse texto? O que eu quero com esse texto? Eu quero comunicar. Comunicar. E aí, o que seria comunicar? O que significa? Vamos desmontando aí a palavra comunicar. Comunicar é tornar comum. Comum a quem? A duas pessoas. Quem? O emissor e o receptor. O que é tornar comum? Com significa junto. Então, junto, um de uno. Então, juntos, o emissor e o receptor possuem um único entendimento do que está sendo dito. Isso é comunicar. Ou seja, quando eu digo que esta cadeira é azul, é porque a cadeira é azul. Você não vai entender que essa cadeira é cor-de-rosa. Se eu digo que eu tenho aqui duas cadeiras, é porque eu possuo duas cadeiras. Eu não possuo três cadeiras ou uma, eu possuo duas. Então, isso é uma comunicação que só tem uma interpretação. O que eu digo é exatamente a única coisa que você entende. Isto é comunicação. Se eu digo uma coisa, você entende outra, então aí não existe comunicação.
Então, para que esta comunicação, este entendimento seja único, nós precisamos de uma língua padrão, padronizada, igual. O que eu digo com o que você entende. Assim existe comunicação. Se passamos a utilizar cada um a sua maneira, ao seu molde, então não existe mais a comunicação. Ok? Não esqueçam que nós temos uma espécie de um guarda-roupa linguístico. O que é esse guarda-roupa linguístico? Você não vai, por exemplo, à praia de paletó e gravata. Assim como você não vai a uma missa de tanga, de biquíni, de bermuda. Você não vai a uma festa de formatura de calça jeans, de camisa regata. Então, como você não dorme, certo, de tanga, de biquíni. Então, veja, para cada momento da sua vida, para cada circunstância, você utiliza um tipo de indumentária. Da mesma forma, você o faz quando você fala. Se você está em uma conversa informal, na sua casa, com seus familiares, é um tipo de linguagem. Se você sai com os amigos para um barzinho, tomar uma cervejinha, bater um papo, conversar, jogar a conversa fora, contar piada, fofocar, então você utiliza uma outra linguagem. Quando você está sós com a pessoa amada, então você tem uma outra linguagem. Quando você conversa com o seu filho, uma criança, seu irmão, seu sobrinho, você utiliza uma outra linguagem. Você, quando está fazendo um discurso, você utiliza uma outra linguagem. Quando você escreve, você utiliza uma outra linguagem. São o que? As variações linguísticas que nós possuímos. Há uma diferença entre a língua padrão, que é aquela que é utilizada por todo mundo numa comunicação, portanto, de igualdade, e existe a linguagem oral. Não podemos trazer a linguagem oral, essa informalidade, a informalidade da oralidade, para o texto técnico, o texto oficial, o documento. Então, aqui nós só podemos usar a língua padrão. Não confundamos língua padrão com língua culta. Língua culta é o eruditismo. A língua culta é o requinte da linguagem. Isso deixe para os poetas, os grandes escritores, deixe para os discursos eloquentes acadêmicos. Aqui nós estamos falando de correção gramatical. E o que é correção? Aquilo diz exatamente o que você quer. Isso é correção, isso é o que nos interessa. Ok? Muito bem. Existe um escritor português chamado Fernando Pessoa, grande poeta depois de Camões, provavelmente o segundo grande poeta, apesar de nós termos outros romancistas ao longo da história. Ele tem um pensamento que ele diz: a gramática é um instrumento e não uma lei. Ora, é um instrumento. Ou seja, eu preciso utilizar este instrumento para construir o meu texto. Ou se eu vou ler o texto de alguém, para entender o que o outro diz. Quando eu leio um texto e eu digo eu não entendi o que esse texto quer dizer, eu não entendi qual é a mensagem desse texto, eu estou exatamente dizendo o quê? Eu não entendi a gramática desse texto. Eu não entendi o que o autor utilizou para construir a sua frase. Eu não domino a gramática que o autor utilizou, levando em conta que ele utilizou corretamente. Então, é o instrumento que eu utilizo para construir o meu texto. Eu quero dizer aquilo, eu quero dar aquele efeito. Então, a maneira como eu jogo com as palavras, como eu faço as concordâncias, como eu faço as combinações. Isso é o uso da gramática. E não uma lei, uma regra que você segue de maneira cega. É assim, é assim, é assim, é assim, como se aquilo não tivesse suas variações, as suas, digamos, permissões. Então, nós temos o padrão, o substrato da língua, e o resto vai depender de determinados contextos. Ok? Muito bem. Eu próprio escrevi um texto em que eu disse o seguinte: as regras existem não para não prevalecer o vale tudo. Isso seria a barbárie gramatical. Se cada um escrevesse do jeito que quer, se cada um botasse a construção da maneira que imagina que possa ser, viraria uma verdadeira Sodoma e Gomorra gramatical. Então nós precisamos de regras
para estabelecer o que pode e o que não pode. E o resto é o contexto. Ou seja, o que é o contexto? É o que você pretende dizer. Qual é a sua intenção textual? Qual é a sua mensagem? Aí você assim o faz. Ok? Então vejam só essa outra reflexão que eu coloquei aí no nosso material. Todos os recursos gramaticais são sinais, inclusive suas ausências. O que eu chamo de recurso gramatical? Eu chamo a pontuação, o acento gráfico, o hífen, a concordância, a regência, a crase, de como são sinais de como interpretar a organização das palavras, a mensagem do texto. Portanto, formam a semântica da construção a partir de uma lógica linguística. Então, tudo que você tem um acento, ele tem uma função de estar ali. Você não põe o acento, tem uma outra função de estar ali. Eu boto uma vírgula, tem um motivo de estar ali. Tem um porquê, ela afeta semanticamente. Eu tiro a vírgula, eu passo a dizer uma outra construção. Perfeito? Ou seja, o texto, falando de texto bem construído, texto bom, é o texto que comunica. E o texto que comunica é aquele que apresenta a correção gramatical. Sem correção gramatical, você não constrói um texto. Você não produz um texto. Ou seja, correção gramatical, objetividade e clareza são as três grandes características de um texto, principalmente de caráter técnico. Muito bem. Sentido, lógica, nexo, isso é a semântica, é o significado da construção. Essa semântica só acontece, você só tem esse sentido se você raciocinar gramaticalmente. Se o texto estiver gramaticalmente correto. Este gramaticalmente correto significa a construção tem início, meio e fim. Ou seja, falando estruturalmente, agente, o processo e o paciente. Sintaticamente falando, sujeito, verbo, objeto, sujeito, verbo, objeto, sujeito, verbo, objeto. Se você não tem esta sequência, essa estrutura, não existe um texto que diga coisa nenhuma. Raciocine a partir desses três elementos. Portanto, a comunicação significa interpretar. O que é interpretar? É entender, compreender a gramática do texto, o que o autor utilizou para dizer no seu texto. Então, gramática significa o quê? Um conjunto de regras. Quando a palavra gramática, etimologicamente falando, significa um conjunto de regras. Daí o nome norma. Gramática normativa, porque é o normal de ser construído. É assim que normalmente, o que é normal? Padrão, que as pessoas fazem. Então, os sinais que existem para a interpretação, ou seja, comunicar e entender. Sinais, como eu disse a vocês, são sinais de pontuação, de acentuação, de hífen, posição da palavra no texto, concordância verbal, concordância nominal, regência verbal, regência nominal, crase. Então, a estrutura do texto todo é que diz como você interpreta o que está. Então, o texto é a relação harmoniosa das palavras. As palavras são organizadas. Sujeito, verbo, objeto. Ou seja, substantivo, verbo, substantivo. A junção de várias construções dessa natureza forma as orações. A junção de várias orações formam o período. A junção de vários períodos forma o parágrafo. A junção de parágrafos forma o texto. Isto que, tecnicamente, é o texto. Constrói o que a gente chama de mensagem. E toda mensagem tem por finalidade comunicar algo. Ou seja, tornar comum a dois elementos, ou seja, o agente e o paciente, da mensagem do texto. Podemos assistir agora a este pequeno demonstrativo de uso de palavras.
Hoje no programa Problemas Linguísticos eu vou conversar com o Marcos. O Marcos tem um problema com conectivos, não é isso, Marcos? Apesar que sim. E quando começou? Daqui que eu era pequeno, por isso ultimamente piorou, se bem que foi por causa das drogas sem as quais eu tomei em doses cavalares por causa de manhã cedo. Entendi. Então você tomou muitas drogas, foi isso, Marcos? Apesar que sim, por causa que eram poucas, sem as quais eram leves. Entendi. Você está fazendo algum tipo de tratamento? Sobretudo eu falto muito às sessões, porém são em Copacabana, mas eu pego muito trânsito, entretanto mesmo na Barata Ribeiro. Outro sim pego a Toneleiro, por isso chego em meia hora desde a Barra no que se refere a Copacabana. Ok. Marcos, quem está aqui com a gente também é a Lúcia. A Lúcia tem um outro tipo de problema, não é, Lúcia? É verdade? Eu acho que sim. Eu sei que é verdade. O problema da Lúcia é com inflexões. Isso? Ela troca a entonação de perguntas e respostas, não é isso, Lúcia? Agora acertou? Agora eu acertei. Sim, você está afirmando sim, eu acertei. Você acha isso grave? Não sei, Lúcia, eu que te pergunto, você acha isso grave? Não acho? Agora eu fiquei um pouco na dúvida se você estava me perguntando ou me respondendo, porque às vezes confunde um pouquinho. Você pode ajudar a gente? Quero, apesar que posso. Bom, a gente vai para um rápido intervalo resolver esse enigma aqui. E no próximo bloco, João Santana e o plural. Fique com a gente. Perceberam aí o que esse vídeo tenta mostrar a vocês? Uma pessoa que não consegue elaborar um discurso. Ela mistura as coisas, ela embanana as coisas. Ela troca os conectivos, ela usa erroneamente a preposição, a conjunção, ela usa um pronome, ela faz uma conexão entre as informações de maneira inadequada. Consequência? Não diz coisa nenhuma. Por isso que muitos manuais de redação, e consequentemente professores, orientam seus alunos que eles escrevam, mas façam parágrafos curtos, com no máximo 2 períodos, cada período com no máximo 2 orações. Por que isso? Porque no momento que eu boto uma segunda oração, eu tenho que usar um conectivo. Se eu botar 3 orações, eu tenho que usar 2 conectivos. Se eu botar 4 orações, eu tenho que botar 3 conectivos. Se eu botar 5 orações, eu tenho que botar 4 conectivos. Ou seja, a cada conectivo que eu vou acrescentando, eu vou criando uma relação, de lógica semântica. Eu usei o conectivo errado, meu texto, ao final, não diz coisa nenhuma. Este vídeo foi apenas para exemplificar a importância dos elementos de conexão, os conectivos, elementos coesivos ou elementos de referenciação. Vamos entender a importância desses elementos, então, agora. Então, mecanismos de referenciação. Quais são eles? Eu posso, portanto, chamar também de coesão textual ou elementos coesivos. Eu posso ter uma coesão referencial, uma coesão lexical ou uma coesão sequencial. São os 3 tipos de fazer essa ligação de ideias. A coesão referencial é aquela que se utiliza os pronomes pessoais, demonstrativos, possessivos ou advérbios. A coesão lexical é quando eu uso sinônimos ou palavras correlatas. Já a coesão sequencial é aquela que eu utilizo principalmente pronomes relativos, mas também preposições e conjunções. Veja que eu tenho aí 3 modelos de ligar ideias. E cada um possui 2, 3, 4, 4 elementos, mecanismos para fazer esse processo. Então vejam esta construção. A aluna estava desolada. Ela não conseguia entender o que havia provocado a reação tão violenta da colega de sala. O elemento que está fazendo a coesão é esse pronome ela. O ela está no lugar de aluna. Para eu não repetir aluna, eu entro com o ela, para evitar repetição. Então eu tenho exatamente uma palavra que remete à anterior. Se eu não entendo quem é a palavra anterior a quem eu faço referência, eu não vou entender o meu texto. Veja um outro exemplo. Quando Cris abriu os olhos, viu sua mãe velando-lhe o sono de infância. Ora mais, viu sua mãe,
Mãe de quem? Da Cris. Velando-lhe o sono de quem? Da Cris. Então, para eu não repetir a palavra Cris 3 vezes nesse texto, eu retiro e coloco um pronome no lugar. Primeiro um pronome possessivo e depois um pronome pessoal. Eles fazem esse processo de ligação. Remetem, é de referenciação, porque remetem à palavra anterior. Muito bem. O outro exemplo. Este concurso selecionou os melhores candidatos. O primeiro fechou a prova de língua portuguesa. Ora, primeiro o quê? Primeiro candidato. Então veja que agora a palavra primeiro, que é um numeral, me remete à palavra candidato. Entre os candidatos, o primeiro candidato. Para não repetir a palavra candidato novamente, eu deixo apenas a palavra primeiro, que faz esse processo de referenciação. Então eu tenho aí um numeral atuando nesse processo. Ok? Então, voltemos para cá. Nós temos aí 3 exemplos do começo desse elemento que eu utilizo para evitar a repetição de palavras, porque senão meu texto ficaria por demais enfadonho. No próximo encontro, discutiremos outros, exemplificaremos com outros mecanismos e elementos coesivos para entender o processo de referenciação.